E agora, o grande anfitrião da noite, Major Fábio Russ, por favor, suba ao palanque. Chegou a sua hora. Boa noite, meus amigos e amigas, seguidores, apoiadores. Em primeiro lugar, fazer minha reverência ao Coronel Castro, Selva, antiguidade, é posto, sou major do Exército da Ativa, Coronel Castro. É uma satisfação estar aqui podendo falar para vocês, contar um pouquinho da minha história, da minha perspectiva com esse projeto de candidatura a deputado estadual aqui no Amazonas. Bom, muita gente me pergunta, você é um oficial do Exército, engenheiro, uma formação boa, um currículo, por que vai entrar na política? O que você vai fazer na política? O que você vai se meter nessa sujeira, nessa baixaria, mar de corrupção, de lama, de tudo que a gente vê de ruim atualmente no Brasil? Vou contar para vocês primeiro uma história. Ano passado, ano de 2017, no mês de novembro, eu fui para uma missão em Brasília. Até então, eu nunca tinha passado pela minha cabeça me candidatar, participar do processo eletivo. Sempre fui um apoiador do Bolsonaro, eleitor do Bolsonaro. Sempre acompanhei redes sociais, compartilhei material, gostava de ver os memes, todo esse material que a gente vê do Bolsonaro. Só que participar, ser candidato, vivenciar isso que a gente está vivendo agora aqui de campanha, atividade política partidária, no caso no PSL, nunca tinha passado na minha cabeça isso. Então eu fui em Brasília, fui numa missão e me deu vontade de visitar, conhecer a Câmara dos Deputados. Um amigo meu estava trabalhando lá, entrei em contato com ele falou que eu poderia visitar lá. Isso foi no dia 9 de novembro do ano passado. Levei meu terninho e gravata e fui lá. Lógico, eu fui no gabinete do deputado Jair Bolsonaro. Fui literalmente tietar, como se fala, pegar autógrafo, conhecer o mito, aquela coisa toda. Fui muito bem recebido, conversei com ele um bom tempo, tem até vídeo nas redes sociais, né? A gente fazendo um bate-papo. Naquela época eu era capitão ainda, capeta, como é que tá aquela Amazônia, aqueles pelotões de fronteira, aquela selva, conversando com ele. E eu me senti assim, literalmente, quando a gente está na frente de um ídolo. Imagina assim uma pessoa, todos nós temos ídolos, seja na área artística, na área esportiva. Imagina um grande fã na frente de um ídolo, assim, estava literalmente boquiaberto, assim, abismado. E mais ainda, não só aquele bate-papo no gabinete do Bolsonaro, quanto ele me convidou, vamos lá, capita, vamos comigo lá no plenário lá. Estava aí, o Eduardo também estava junto, e ele me levou lá no plenário da Câmara, lá onde as coisas realmente acontecem. Era uma votação que estava tendo, entrei lá, já dei de cara com Maria do Rosário, desbordamos, feijão íris, senti aquela energia ali, no coração administrativo, legislativo do país. Uma coisa que eu nunca tinha visitado, nunca tinha visto, e mais ainda, nunca tinha sentido. Senhores, amigos e amigas, acredito que todo mundo aqui já teve momentos na sua vida, momentos especiais, momentos de realização, momentos, eu acredito que o nascimento de um filho, uma aprovação num concurso, uma realização pessoal, profissional, alguma coisa que marcou, que realmente vocês sentiram uma energia, um verdadeiro chamado. Eu senti isso. Eu senti. Eu pensei, eu tenho que participar disso aqui. Eu tenho que viver isso aqui. O que eu estou fazendo? Estou lá no Exército, tudo bem, tem meu trabalho, minha profissão, mas eu senti que aquilo ali estava me chamando. Eu saí daquela visita determinado. Eu vou participar da política do meu país. A primeira coisa que me veio na cabeça era vir até candidato a deputado federal. Isso foi no dia 9 de novembro do ano passado. Menos de um ano. E desde que eu saí daquela viagem, daquela visita, eu iniciei o meu projeto, o meu trabalho. Comecei a participar de movimentos,
de direita aqui em Manaus, Direita Amazonas, Movimento Bolsonaro Amazonas, Movimento Ordem e Progresso. Comecei a conhecer a legislação eleitoral, político-partidária. Até há pouco tempo eu não sabia nem o que era um coeficiente eleitoral. Eu não sabia quantas vagas tinha para deputado estadual no Amazonas, quantos deputados federais que o Amazonas tinha. Eu não sabia nem exatamente, assim como, de maneira geral, a nossa população ela é politicamente mal informada. Eu não sabia. Era um militar de carreira, 22 anos de serviço, 22 anos de exército, combatente, engenheiro. A partir dali, a política entrou na minha vida. E a partir dali eu comecei esse projeto. Então, participando de movimentos, acompanhando a trajetória do Jair Bolsonaro na questão da definição partidária dele, e posteriormente participando do PSL aqui no Amazonas, atividades, reuniões, eventos, redes sociais, como muita gente me acompanha nas redes sociais. E todo esse trabalho está culminando aqui agora, hoje, numa oficialização, numa confirmação de uma candidatura a deputado estadual. Alguém vai me perguntar, não, mas você acabou de falar que você estava em Brasília, na Câmara, por que não vem para deputado federal? Senhores, como o Jair Bolsonaro fala, humildade. Não adianta a gente querer trabalhar ou achar que vai simplesmente se eleger porque quer, porque tem posto, porque tem dinheiro, o que for. A gente tem que ter humildade para saber reconhecer até onde a nossa passada pode dar. E a política no Brasil é assim. Tem todo um sistema, toda uma questão de quantidade de votos, de estrutura, que hoje eu me sinto muito mais confortável a vir candidato para deputado estadual, trabalhar dentro da minha realidade, das minhas possibilidades, com honestidade, com transparência, com objetividade, do que vir para uma campanha um pouco mais fora da minha realidade. E, posteriormente, caso o projeto dê certo, a gente pode trabalhar daqui a 4 anos com uma campanha federal, que seria o meu objetivo maior. Bom, falei então do porquê que eu estou nesse projeto hoje. Desculpa se eu estiver falando muito, mas eu acho que é o momento que eu tenho para explicar algumas coisas e mostrar um pouco da minha pessoa e do meu trabalho. Falar um pouquinho de mim agora. Bom, eu sou filho de militar, irmão de militar. Meu pai é coronel da reserva, estudou também na Academia Militar das Agulhas Negras, junto com o Bolsonaro. Formou um ano antes na frente dele, mas conheci ele. E quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai veio transferido para Manaus. Foi no ano de 1987. Desde então, a minha família tem uma ligação muito forte aqui com o Amazonas. Meu pai trabalhou vários anos nas obras do Exército no interior, na fronteira. E desde criança eu sempre vivenciei essa realidade aqui do Amazonas, de Manaus. Passamos 6 anos aqui, depois meu pai voltou para chefiar. Depois eu voltei diversas outras vezes, seja a serviço, seja a passeio. De modo que, desde 2010, eu estou servindo aqui já como oficial engenheiro militar do Exército. Inicialmente eu servia no Parque Regional de Manutenção, aqui na frente do Porão do Alemão. E hoje eu sirvo no 2º Grupamento de Engenharia. Trabalho com obras militares. A minha formação, além da Academia Militar das Agulhas Negras, assim como o Bolsonaro, formei lá no ano de 2001, na Arma de Comunicações. Estudei em 3 colégios militares, Colégio Militar de Manaus, Colégio Militar de Brasília, Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde eu adentrei ao Colégio Militar por concurso de admissão, e formei no ano de 2001 na Academia Militar das Agulhas Negras. Posteriormente, prestei concurso ao Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro, onde eu me graduei em Engenharia Elétrica, adentrando assim ao quadro de engenheiros militares do Exército. Servi 2 anos em Belém do Pará e cheguei aqui em Manaus no ano de 2010. Hoje, eu também sou graduado em Engenharia Civil pela Universidade Newton Lins, fiz diversos cursos de especialização e pós-graduação e estou concluindo o mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais na UFAM. Então, basicamente, essa é a minha formação pessoal, militar. E por outro lado, novamente naquela pergunta, no início do discurso,
com todo esse currículo, o que é que você vai fazer na política? Eu já recebi tanta mensagem que a gente recebe nas redes sociais, a gente fala, não, você podia estar rico, você podia estar isso, podia estar... Não. A frase que eu costumo dizer é o seguinte: quando os bons cruzam os braços, os maus tomam conta. Você pode até não gostar de política, pode até não ser ligado na política, assim como eu também não era. Mas você vai ser governado por quem gosta de política, por quem entende de política. E normalmente, o pessoal que está ligado na política, hoje, cada vez mais no país, a gente vê que não são os bons. Como eu falei anteriormente, são os maus. Os maus tomaram conta. Isso é uma motivação a mais para querer participar, para querer contribuir, para querer se lançar, dar a cara a tapa, mesmo sendo um oficial de carreira da ativa do Exército, e poder participar desse pleito eleitoral e concorrer a deputado estadual. Senhores, não é fácil ser militar da ativa e ser também candidato. Não é assim, não. O civil tem as suas prerrogativas para se candidatar. O militar da ativa é mais complicado ainda, seja por questões funcionais, questões militares, quanto pelas questões de filiação partidária, de realidade profissional. Um militar ele não tem vivência política, não tem experiência política, não tem nome, não tem fama. É o meu caso. Então eu resolvi realmente participar, resolvi dar a cara a tapa. A gente ouve algumas coisas por aí no meio militar. Felizmente o meio militar melhorou muito em relação à recepção dos candidatos militares. Os senhores podem ver que existe um movimento no Brasil todo, lançando diversos candidatos militares da ativa, da reserva, das 3 Forças Armadas, militares de alta patente. Então aí, quem é nosso candidato a vice-presidente? General Mourão, general de Exército. Isso até pouco tempo atrás era inimaginável nessa nossa realidade da pós-governos militares, a nova redemocratização de 1985. Então, hoje existe esse movimento. Eu sou um dos coordenadores desse movimento. Se vocês já viram umas listas que rolam por aí de candidatos militares, sou eu que faço, eu que atualizo. E nesse movimento eu me sinto muito mais confortável a ser um candidato e participar dessas eleições desse ano. Sobre propostas, sobre ideias. Primeiro, eu sou 100% Bolsonaro. 100%. Seja pela mesma formação militar, seja pelas ideias que ele tem, seja pela a experiência que eu tenho, vivência nacional que eu tenho de já ter morado e trabalhado em várias cidades, vários estados. 100% Bolsonaro. Assina embaixo tudo que ele fala, todas as suas propostas para presidente. Só que eu não sou candidato a governador, a um cargo do executivo, sou candidato a um cargo do legislativo. É uma outra ótica, é um outro prisma de trabalho e de realizações para implementar aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas. Então, dentre tudo que o Bolsonaro se propõe a fazer em Brasília, no governo federal, eu tenho três linhas de trabalho principais a trabalhar aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas. São linhas de trabalho ligadas à minha experiência profissional, à minha formação profissional. A primeira dela é uma das grandes demandas hoje da população brasileira, que é a questão da segurança pública. Temos aqui o meu amigo delegado Pablo Oliva, nosso candidato a deputado federal, que tenho certeza que também caminha nessa mesma linha. É a linha do combate à criminalidade, à corrupção, da valorização das forças policiais, do aparelhamento, das melhores condições de trabalho, valorização remuneratória de todas as forças ligadas à segurança pública. Desde o policial militar, passando pela polícia civil, passando pelas guardas municipais, passando pelos agentes penitenciários, passando pela segurança privada. Todo o pessoal que está ligado à segurança pública, eu pretendo apoiar, trabalhar com esse pessoal. A segunda linha de trabalho está ligada à questão da educação.
Como eu já falei aqui, meu currículo, minha história, eu estudei em escolas militares desde os 10 anos de idade, então acompanho a questão da militarização da educação e pretendo investir, pretendo explorar a ampliação, a melhor abertura de vagas, melhor qualificação, melhor qualidade do ensino dentro dos colégios da Polícia Militar, dos colégios militarizados. Então eu pretendo explorar muito essa vertente ligada à educação. Inclusive, se possível, expandir para os interiores, os municípios com mais de 30 mil habitantes, colégios militares. Hoje nós temos 8 colégios aqui em Manaus e 1 em Maracapuru. Diversos outros municípios podem também receber. Mas isso não passa simplesmente de, vamos criar um colégio da polícia, vai lá, pinta de farda lá e... Não. Passa por várias medidas a serem tomadas, desde a questão da plano de carreira, contratação de policiais e bombeiros militares da reserva, professores, estrutura, condições de sala de aula. Então é literalmente um projeto completo. Porque o sistema hoje dos CPMs, eu tenho informações de colegas policiais militares que está sobrecarregado hoje no Amazonas. A Polícia Militar hoje não está dando conta de gerir 9 colégios de Polícia Militar. Só no colégio maior aqui são 5 mil alunos. Meu irmão aqui, quantos alunos tem no colégio militar? 950. Do Exército, 950. Imagine um colégio da polícia, 5 mil alunos. Então, é complicado. A Polícia Militar, juntamente com o Corpo de Bombeiros Militares, precisa de toda uma retaguarda jurídica, toda uma retaguarda legislativa para que esse projeto realmente funcione bem. Não simplesmente joga uma escola qualquer, diz que é CPM e a qualidade deixa a desejar. Então, a questão da educação, para mim, também é um ponto de honra, seja porque eu sou um exemplo vivo aqui da qualidade da educação militarizada, e é uma necessidade. Temos pais aqui, crianças, tenho certeza que temos alunos de colégio militar, né? Tenho certeza que é uma das principais demandas da população. E por último, meus amigos, bom, sou engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, quase mestre em engenheiro de materiais. A questão do desenvolvimento e da engenharia. Como um deputado estadual pode atuar nessas frentes de trabalho? Eu vejo 2 grandes demandas no Amazonas na área da engenharia e desenvolvimento. Lógico, falar de obra envolve tudo. Construção de creche, construção de hospital, obra de infraestrutura, de esgoto, obra de mobilidade urbana. Mas eu vejo 2 grandes demandas que envolvem o Estado todo. Uma, a questão rodoviária do Amazonas. A ausência de rodovias de qualidade, a grande demanda da BR-319, da pavimentação, a questão da M070, que não está duplicada e está em péssimo estado até Novo Airão, a questão da falta de rodovias no Amazonas como um todo. Temos hoje cerca de 600 quilômetros de rodovias, e muitas em péssimo estado, seja federal ou estadual. E também uma possibilidade. Eu planejo realizar um estudo técnico de viabilidade econômica e ambiental de um projeto que eu ouço falar e que muito me atraiu nesses últimos meses. É o projeto Ponte de Safena. É um projeto que visa ligar o Amazonas ao Pará, através de Itacoatiara. Cerca de 300 quilômetros de rodovia, cortando selva para ligar Itacoatiara até a BR-230 Transamazônica na região de Itaituba. É um projeto de um senhor lá de Itacoatiara, o senhor João Barbosa. Eu venho conversando muito com ele. É caro, é complexo, é uma obra, digamos assim, faraônica nas nossas realidades aqui da Amazônia. Gente, eu estou falando em transposição do Rio Amazonas. Rio Amazonas, maior volume de água do mundo. Ok? Então é uma obra complicada, mas que seria uma alternativa a ligar o Amazonas ao Pará, a ter esse acesso rodoviário,
a escoar a produção, a ligar na BR-230, a ligar na BR-163, Santarém-Cuiabá. Será que é impossível? Pode ser caro, mas não é impossível. No mínimo, eu me comprometo a gente realizar um estudo de viabilidade técnico-econômico ambiental e saber, dá para fazer? Quanto custa? Qual é a realidade disso? Aonde isso está parado? Tá ok, meus amigos? E a última demanda na área da engenharia e desenvolvimento, a internet. Absurdo. Nós estamos no ano de 2018. Quantos municípios do Amazonas a internet funciona precariamente? As telecomunicações, a telefonia celular, a internet 3G, 4G. Nós estivemos há pouco tempo em Novo Airão, PSL, né? O Abrão estava naquela, né? Ficamos um dia inteiro lá, sem sinal. São Gabriel da Cachoeira, já cansei de ir para lá, péssima internet. Barcelos, péssima internet. Tefé, Tabatinga, péssima internet. Municípios grandes, alguns até com mais de 50 mil habitantes, nós em 2018 ainda isolados tecnologicamente do resto do mundo. Então, para quem nunca ouviu falar, existe um projeto em andamento, se chama Amazônia Conectada, o lançamento de fibra ótica através das calhas do Rio Negro e do Rio Solimões, já chegou até Tefé, já chegou em Novo Airão, chegou em Coari, mas o projeto está na gaveta, está enrolado, questões políticas, parece que muitas questões aqui pelos problemas aqui. É o Exército que estava executando, o Exército. Não trabalhei diretamente nesse projeto, mas tem vários colegas que trabalharam e já estou procurando me inteirar qual é o problema e pretendo atuar fortemente nessa demanda. Levar a internet através de fibra ótica para todos os municípios do Amazonas. Custa. Leva tempo, mas é perfeitamente execuível. Para quem não sabe, existem diversos cabos de fibra ótica interligando a América do Sul, a Europa, a América do Norte. Toda essa nossa interconexão de internet pelo mundo todo é muito por fibra ótica. E por que a fibra ótica não pode chegar aqui no nosso interior, aqui na calha dos nossos rios? Perfeitamente execuível. Bom, então essas são as minhas principais propostas de trabalho. Desculpa eu me alongar, desculpa o horário, desculpa o calor. Procurei fazer o melhor aqui, dar o melhor conforto para vocês. Procurar, apesar de ser um evento simples, um evento patriota, um evento que eu considero muito importante, e eu agradeço muito a presença de vocês. É muito importante essa participação, esse apoio, esse esforço, e acreditar na nossa campanha, na nossa capacidade, motiva muita gente para prosseguir nesse trabalho. São cerca de 58 dias para as eleições, né? Dia 7 de outubro, uma caminhada longa, árdua, trabalhosa, mas que eu estou muito motivado para chegar lá em 7 de outubro e ter as melhores condições possíveis de chance de ser eleito. Muito obrigado, meus amigos e amigas, novamente, de coração, pela participação. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus.